A paz do Senhor aos irmãos. Vamos para mais um comentário de lição bíblica. Desta feita vamos adentrar no terceiro trimestre. Nesse terceiro trimestre nós vamos estudar sobre Êxodo e Levítico. É um curso teológico que a Assembleia de Deus, CA de Seta, ela disponibiliza com a aula presencial todos os domingos, de 9 às 10h30 da manhã, e dividido em 4 módulos. Concluímos o segundo módulo, estudando Hebreus e Tiago, e nesse terceiro módulo vamos estudar sobre Êxodo e Levítico, sobre a saída do povo dos hebreus do Egito e sobre as leis que Deus dá para o seu povo, e o sacerdócio, acerca do sacerdócio. Pois bem, o comentarista desse trimestre é o pastor Pádua Rodrigues. Ele é vice-presidente da diretoria da Assembleia de Deus em São José dos Campos, São Paulo. Ele é formado em teologia, autor de vários livros, membro do conselho editorial, né, e editor assinante do Programa da Educação Cristã Continuada, que é a PEC, que é justamente a nossa lição. A PEC é Programa de Educação Cristã Continuada. Pois bem, no livro do Êxodo, nós temos Êxodo 40 capítulo e Levítico 27 capítulo. É imprescindível que cada um dos professores, pastores, professores e alunos, eles leiam um livro, além de estudar a revista. Você tira um tempo para ler o livro, vai lendo o livro, né? De certo que você leia nesse primeiro mês do trimestre, você lê Êxodo. E no segundo mês, você lê Levítico. Quando chegar terminando o trimestre, você lê os 2 livros e está estudando a revista. Esse vamos dizer assim, é o trivial, é o básico para que você tenha um melhor aproveitamento. E não simplesmente pegar a revista no domingo e chegar na escola bíblica. Você não vai aprender, né? É o maior problema da igreja hoje, é não ler. Sempre foi o maior problema da igreja, não ler. Só conhece a Bíblia de ouvir falar. E nós vamos provar aqui alguns textos, algumas situações aqui que as pessoas conhecem, mas não é bíblico. Registrado já aqui em Êxodo. Pois bem, como sempre, a lição ela traz 3 objetivos, né? A lição de número 1, Êxodo, está inserida no capítulo 1 e 2 de Êxodo. O texto da lição é: Deus prepara o libertador, que é Moisés. Os objetivos primeiro, enfatizar a graça e o poder de Deus. Enfatizar a graça e o poder de Deus. Segundo, saber que Deus cuida do seu povo. E em terceiro, repudiar todo tipo de opressão, né? Repudiar todo tipo de opressão, inclusive dentro da igreja. Pois bem, o texto áureo diz assim: e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviram. Êxodo 1,14. A verdade prática vai dizer: o grande e verdadeiro responsável pela libertação de Israel não foi Moisés, mas o Deus Todo-Poderoso. O libertador é Deus. Agora ele usa os seus filhos, ele usa o seu povo, né? Mas o libertador é Deus, o Salvador é Jesus, amém? Pois bem, vamos para a introdução da lição. A introdução vai dizer assim: os rabinos judeus chamavam o livro de Êxodo de Uelen Shemot, ou seja, livro dos nomes, por causa das primeiras palavras do livro. São estes os nomes, Êxodo 1. Devido ao seu tema central, posteriormente recebeu o título, né, de Êxodo, ou seja, saída, partida. Quando você liga o nome à pessoa, quando você vê a situação que ocorreu com a situação do nome do livro. Pois bem, o primeiro ponto aqui vai dizer, no tempo, a opressão de Faraó, né? No tempo do Êxodo havia 600 mil homens de 20 anos para cima. Observe isso, que muita gente não olha para essa situação, né?
Por que aproximadamente 3 milhões de pessoas saíram do Egito? Porque de 20 anos para cima, só os homens, né, era 600 mil. Colocando aí as mulheres, colocando os jovens de 19 anos para baixo, né, e crianças, calcula-se 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Um cálculo bem, vamos dizer assim, dentro, né, dos patamares, de acordo com os 600 mil homens de 20 anos para cima. E é possível estimar em 3 milhões, né, a quantidade de descendentes de Jacó. Deus cumprir a sua promessa de frutificação feita aos patriarcas. O primeiro ponto aqui vem um novo faraó. Quando José entra no Egito, era um faraó. Faraó é um título, é igual presidente, né? É o rei. O rei é título, então a dinastia vai mudando, assim como os presidentes, né? E quando José entra no Egito, era um faraó. Quando Jacó chega com a família, era o mesmo faraó. Mas aí passou-se 3 gerações. Aí aqui já está na 4ª geração, 400 anos. Então já era ali o quarto ou o 5º faraó, que nem levava em conta mais quem era José e não respeitou mais os acordos que tinha feito no passado, e isso é comum acontecer no mundo, a quebra de acordo, né? E acontecer conosco diante de Deus. Deus nunca quebra princípio, nunca quebra um acordo, nunca quebra uma aliança. Pois bem, um novo faraó se levanta, né? Ascende ao trono, e se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, né? Não sabia, não levou em conta, né, o que tinha acontecido. E eles, aconselhado pelos seus conselheiros, disse: olha, esse povo está crescendo muito, daqui a pouco eles vão tomar o Egito. E aí é quando Satanás coloca em Faraó aquela ideia, né? Então nós vamos falar para nossas parteiras, fazer os partos das hebreias só pode ser feito pelas nossas parteiras egípcias, e elas, quando forem fazer o parto, que for menina, ela deixa passar, deixa nascer, e se for menina, ela já torce o pescoço e aí afoga ali na bacia de água que está perto ali. E isso foi feito decreto e assinado e distribuído entre todo o Egito, inclusive na terra que moravam os hebreus, que era na terra de Gósen. Mas aí Deus se levanta e aí toca no coração das parteiras, né? Toca no coração das parteiras, e as parteiras não obedecem. Nós vamos ver aqui no tópico 3. Aqui o tópico 2 diz a amarga escravidão. Nós vimos que Satanás ele é inimigo, ele é contrário à obra de Deus desde o Éden, desde a criação do homem. Primeiro, ele fez de tudo para que Jesus não nascesse. Toda mulher que engravidava, ele ficava ali agoniado para ver se era homem. Porque lá no Gênesis 3,15 tinha uma promessa de Deus: de ti, mulher, vai sair um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então ele ficou martelando isso, era um tormento para Lúcifer, toda vez que uma mulher judia, hebreia, engravidava. É por isso que até hoje, né, no mundo, inclusive no nosso país aqui, no interior, e eu alcancei isso, inclusive com meu pai, quando nascia uma menina mulher, os pais não queriam saber. Só queria saber de filho homem, porque porventura poderia ser o Messias. E isso ficou impregnado na cabeça dos homens, que ficou essa questão do homem, né? De ninguém querer filha-mulher. Quando nascia filha-mulher, existem muitos casos. Você pode olhar e perguntar para os seus antepassados que muitos pais passavam de mês sem entrar no quarto para ver a filha, porque era mulher. E isso tudo foi obra do maligno, né? Por isso que tem a questão desse machismo hoje, inclusive no povo judeu, no povo hebreu e judeu hoje. Pois bem, o terceiro tópico do primeiro fala a ordem das parteiras, né? O nome das parteiras era Sifrá e Puá. Eu já vi pregadores dizendo que Faraó matou muitas crianças e foi uma mortandade terrível. A Bíblia não fala isso, não está registrado na Bíblia. Não morreu um. A ordem partiu, o decreto foi colocado, foi assinado, mas Deus toca no coração das parteiras, e aqui era parteira parteira-chefe, né? Porque não tinha só 2 parteiras, aqui a gente entende que eram as parteiras-chefe.
Então, Deus fala no coração delas e elas desobedecem a Faraó. E aí, quando Faraó, esperando o relatório, e nada de chegar relatório, enquanto os meninos já foram mortos, ele manda buscar essas duas parteiras, essas parteiras Mó, que é parteira-chefe. E ele disse, o que está acontecendo? Vocês não me trouxeram um relatório? Eu disse, não, é porque as mulheres hebreias não são como nós. Quando elas vão ganhar o menino, quando a gente chega lá, ela já pariu sozinha. Mas não, elas estavam mentindo para Faraó, mas fazendo a vontade de Deus. E isso serve de lição para nós, para fazer a vontade de Deus, em detrimento às leis do homem. É o que está acontecendo com o nosso STF, e agora, graças a Deus, já começaram o Bolsonaro e outros já começaram a não obedecer, porque não tem nada a ver. Né? Está fora da Constituição. Então, lei que não existe, não se cumpre. Não existe, né? Pois bem, então aqui, o Satanás faz de tudo para Jesus não nascer. Depois que ele nasce, ele faz de tudo para matar. E não consegue. Aí depois que Jesus tem que morrer, ele faz de tudo para Jesus não morrer. Você pode observar isso que está registrado na palavra do Senhor, está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. Quando ali Jesus nasce em Belém, né? E aí os magos vêm do Oriente para adorá-lo, e o rei Herodes fica valente, porque que rei é esse? E aí mandou matar meninos de 2 anos para baixo, porque era o que eles achavam que era o prazo que Jesus tinha nascido, na cidade do pão, cidade de Belém. E ele fez de 2 anos para baixo para não errar, mas Deus vai e intercede, e manda um anjo e manda José ir para o Egito com a mãe do menino e o menino. E aí depois ele não quer que morra, porque Jesus já é homem, agora Jesus diz, eu tenho que morrer e ressuscitar o 3º dia. Aí ele entra em Pedro e diz, de maneira nenhuma, tu não vai morrer. Aí Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás. Observe que Jesus estava falando de Satanás com Pedro, né? Satanás, ele não quer entrar no corpo humano. Para ele é uma desfeita. Para ele está diminuindo. Ele só entra no corpo humano quando é uma coisa assim, bem, uma obra mesmo, que não dá para ele mandar outro. Tem que ser ele. No caso de Pedro, no caso de Judas, no caso de Ananias e Safira. Então, naqueles casos ali, o espírito do diabo entra no ser humano. Mas geralmente quem entra no ser humano é espírito imundo. Mas nessas situações assim, o diabo entra. Né? Está registrado lá. Pois bem, o segundo ponto vai falar o nascimento e a educação de Moisés. O tema do livro do Êxodo é libertação. Bom, como não poderia Moisés ser um libertador se tivesse morrido crianças ao nascer. Então, além de não ter nenhuma prova ali de uma criança que foi morta, aqui está também uma outra prova aqui, que Moisés é o libertador. Como é que ele vai ser o libertador se ele mesmo teria que morrer ou morreu outros nascendo junto com ele? Escondendo a criança por 3 meses, né? A mãe teve o menino, escondeu por 3 meses. Joquebede se casou com seu sobrinho, Êxodo 6:20. Né? Anrão, o nome dos pais de Moisés, de Arão e Miriam, é Anrão e Joquebede. Anrão era sobrinho de Joquebede. Quando eles se casaram, o primeiro filho foi Miriam, né? Não era registrado a questão de mulher, de nascimento de mulher, justamente por conta daquilo que eu falei acerca de que todo pai só queria o Messias. Quando nascia mulher ninguém nem conta, você não vê contar nome de mulher e número de filhas. Quando diz assim, quantos filhos tu tens, Jessé? Tem 8, né? Você nunca vai ver alguém dizendo eu tenho 3 filhas e 4 filhos, né? Ali vai acontecer isso já no caso de Jó. Pois bem, então, e aqui o segundo ponto vai falar providência amorosa, não podendo, porém, escondê-lo mais. Não que ela não quisesse, aqui a palavra diz que ela não podia mais esconder. Chegou o tempo de deitar fora. Tem coisas que a gente guarda, tem coisas que a gente separa, mas tem tempo de deitar fora. E isso é concernente a ministério, concernente a lugar, e concernente a você fazer algo para Deus, né? Chega o tempo de deitar fora. Então, ela não quisesse esconder, não pôde mais esconder. E aí, o que nós aprendemos com isso? Que ninguém pode esconder aquilo que Deus quer revelar, aquilo que Deus quer usar. Ninguém esconde, nem o diabo. Deus sempre usou as mulheres, desde o Éden.
Deus sempre usou as mulheres. A gente sabe muito do caso de Raabe, do caso de Ruth, Abigail, né? Maria Madalena e muitas outras mulheres que Deus usa até hoje. Sempre Deus usou no ministério de Jesus, sempre teve ministério, teve no meio das mulheres. O terceiro ponto fala: a criança volta à mãe. Desculpem. Garganta um pouco irritada. A criança volta à mãe. Em Mateus 10, 25, 16, 25, vai dizer que quando você entrega a vida em prol do reino de Deus para Jesus, você vai ganhar. E quando você acha que quer ganhar aqui, aí você perde lá. Foi o que Joquebede e Arão fizeram. Nós vamos perder esse menino aqui, vamos colocar no Rio Nilo. O Rio Nilo era infestado de jacaré, inclusive o jacaré é um dos deuses do Egito. Mas Deus estava no controle. Deus sempre está no controle. Na realidade, Deus é fogo e água. Quando você vê falar o que é Deus, Deus é fogo e água. Como assim, pastor? No trono de Deus, ele fica sobre os serafins. Serafins é brasa viva de fogo, fogo que queima fogo. Observe que quando Isaías está vendo o trono, e aí ele vê que um anjo, quando ele diz assim: eu tenho os lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, né? E aí o Senhor ordena que um serafim pegue uma brasa com a tenaz. Tenaz é um tipo de alicate, né? Que o ferreiro usa para pegar o ferro vermelho lá do fogo e trazer para a moça para forjar ele. E aí o serafim pega esse fogo, ele já era fogo, mas ele não podia pegar esse fogo diante de Deus, porque esse fogo ia queimar ele. Então Deus é fogo e água. E nós vimos isso aqui. Deus é fogo, Deus é água. Olha a água, no caso de Naamã, curou Naamã no Rio Jordão. No caso do Mar Vermelho, serviu para passar o povo de pé enxuto, o seu povo, e matou os egípcios. Então, ele é fogo e água. Agora, para aqueles que é dele, é bênção, fogo e água é bênção. Agora, para aqueles que não é dele, aí é fogo e água devoram. Olha o que aconteceu com Jonas. Foi jogado no mar, não aconteceu nada. Ananias, né, e Azarias foram lançados na fornalha de fogo, mas não queimou. Mas quando colocaram os outros inimigos, foi queimado, né? E isso acontece até hoje. Deus é fogo e água, né? Olha Elias no Monte Carmelo. Rodeou o altar cheio de água, e aí veio fogo e queimou tudo. Fogo queimou água. É o fogo de Deus. Então, concluindo aqui o terceiro ponto vem dizendo a fuga do Egito. Os primeiros 40 anos de vida, Moisés foi dedicado ao serviço do governo, morava no palácio, né? E certamente seria um ascendente ao trono. Mas ele foi ensinado pelos pais, né? Por esse momento que ele ficou sendo amamentado pela própria mãe e assalariado, quando ela coloca ele aqui no Rio Nilo, né? E Deus livra ele, e Deus faz com que a filha de Faraó crie ele. E quem vai amamentar é a própria mãe, Joquebede. E ela, amamentando, levou para casa e devolveu quando desmamou. E aqui está dizendo que ele já sabia, porque depois ele viu os seus irmãos, um egípcio, maltratando um dos seus irmãos, e ele foi lá e matou o egípcio. Claro que ele fez a obra de Deus sem Deus. Por isso que deu essa situação, ele teve que correr, teve que fugir, né? Então a fuga do Egito, ele saiu do Egito e foi errante e chegou em Midian. Chegando em Midian, né? Seu fracasso inicial, olhou de um lado, olhou de outro, não viu ninguém, enterrou o corpo. Lá depois ele viu os seus irmãos brigando, e ele chegou lá para interceder. Até, irmão, para a gente interceder com os irmãos, com os de casa, com os da igreja, é necessário estar
diante de Deus, porque senão a pessoa não vai receber. Vai dizer igual disseram com ele, igual disseram com Ló lá em Sodoma e Gomorra, por acaso tu é juiz, quem te colocou juiz sobre nós? Então a gente aprende o quê? Aprende que conselho só se pedir, a gente aprende que mentoria só se pagar, e palpite a gente não deve aceitar nunca, né? Tem esse cuidado, porque por mais que a gente esteja ali com a intenção boa, mas a pessoa não entende, né? E a gente tem sofrido isso, e o evangelho é justamente isso, você sofrer no meio do seu povo, no meio da família. E o próprio Jesus disse, olha, não existe profeta sem honra, a não ser no meio dos seus. No meio dos seus não tem. E qual é o maior inimigo da honra? É a convivência. Na hora que se você conviver aí 2, 3 horas com seu pastor, você vai se decepcionar. Meu Deus, ele falou uma palavra aqui, meu Deus do céu. Ele falou assim, ele é estressado, porque você não conhecia, você só via no púlpito e tal, pregando. Então, o maior inimigo da honra é a convivência. A gente tem muito cuidado com isso. E aqui nós vamos para o terceiro e último tópico do terceiro ponto, vai dizer o tempo de Deus. Só voltando aqui, o sogro de Moisés, o nome do sogro de Moisés não é como está escrito lá, está escrito o título dele, como pastor, né? Reuel é o nome do sogro, o nome dele é Reuel. Mas todo mundo só conhece pelo título, né? O sogro de Moisés, Jetro. E o que significa Jetro? Jetro significa, porque nós precisamos entender a questão da tradução e o significado na palavra de Deus, para a gente poder estudar a Bíblia. A gente precisa ter muito cuidado com a tradução e o significado do nome. Por exemplo, Paulo e Saulo é o mesmo nome, só que um em hebraico é Saulo e no latim é Paulo, que significa pequeno. Então, pequeno em hebraico é Saulo, pequeno em latim é Paulo. Mas Deus não mudou o nome, como ele fez com seus apóstolos, ele pegou todos e mudou o nome. Então, Bajonas, Simão Bajonas, né? E aí ele muda o nome, e várias outras pessoas ele muda o nome, mas aqui no caso de Paulo ele não mudou, porque Saulo e Paulo é o mesmo nome, significa pequeno. Então, Jetro é pastor. Então, se você dizer assim, o sogro do meu filho é o pastor da igreja Imperatriz. Quem é de Imperatriz conhece, agora quem não é, não conhece. Agora, quando você vai e diz o nome do pastor, aí você declarou. Mas você só falou o título. E aqui diz assim, o sogro de Moisés, Jetro, o sogro de Moisés, que era sacerdote Midian, olha aí. E como era o nome do sogro de Moisés, que era sacerdote Midian? Reuel. Êxodo 1, 18. Né? Então, pastor são título, né? Reverendo, e muitos outros nomes são título. Agora, o nome da pessoa fica escondido, porque às vezes só pastor, às vezes muita gente não sabe nem o nome do pastor. Pois bem, então, aqui, concluindo esse ponto 3, o tempo de Deus. Nós sabemos que existe 2 tipos de tempo, o tempo que Deus criou para nós, e o tempo de Deus, que o tempo para nós é cronos, né? O cronômetro, né? Milésimo de segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, século, milênio e assim por diante. Já para Deus, não. Deus é kairos. E o que é kairos para Deus? Kairos para Deus é um tempo, é um ciclo. E o kairos de Deus é 7. 7 o quê, pastor? Qualquer coisa. 7 dias, 7 semanas, 7 semanas de ano, 7 semanas de milênio. Por exemplo, nós estamos vivendo o 7º dia de milênio, né? Da criação do homem, né? Da queda de Adão, né? Antes da queda a gente não tem noção, mas da queda de Adão para cá, nós já adentramos do 7º dia. Por isso que a gente entende que nós estamos, que Jesus está à porta, porque o 7º sempre tem algo de Deus. Então, ciclo de 7 anos, 7 semanas, né? Tempos e um tempo e metade de um tempo, é assim que Deus conta.
o próprio apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 3,8, ele vai dizer, não, irmãos, queridos, cuidado, para você não se enrolar, para você ter o cuidado que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como para Deus. Para Deus é como um dia, para Deus é como 1000 e 1000 é como um dia. E aqui, Jesus, o reinado de Cristo, que vai ser o milênio, vai ser um dia para Deus. Ele vai reinar nessa terra durante 1000 anos, que para ele é um dia. Né? Se a gente for olhar assim, Adão nasceu e morreu no mesmo dia. Né? Matusalém não viveu 1000 anos. Pois bem, isso são só trocadilhos para a gente entender a palavra do Senhor. Pois bem, que Deus abençoe, começando no novo trimestre, né? o terceiro trimestre. Estude os livros, né? De Êxodo e Levítico. Anote, escreva, marque na sua Bíblia, anote na revista, aquilo que você tem como base, como pesquisa. Não fique limitado só ao que está na revista. Isso aqui é um aio, isso aqui é só uma forma de te levar para cá. Nunca esqueça que a revista, ela não substitui a Bíblia, ela é um aio, ela vai te levar para cá, ela é um tutor. Então venha para cá e concorde, discorde de acordo com a palavra. A base é a palavra, não é o eu acho, o achismo. Né? É isso que hoje a maioria dos crentes só conhece a Bíblia de ouvir falar, não conhece de ler. Na hora que lê, fica chocado com o que vê, porque é necessário ler. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima aula e que Deus nos abençoe nesse trimestre, que possamos crescer, as escolas possam crescer em número de alunos, de professores. Devemos formar líderes. A função da escola é formar líderes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.